Eu tenho esse ossuário, esse caixão de pedra, onde colocavam ossos, onde você tem o nome Yosef Bar Kefa, José, filho de Caifás, que não é o filho do Caifás, mas o próprio Caifás. O próprio Caifás. É como falar assim, pastor Valandro, 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 mas sabe que Valandro é o sobrenome dele. Perceberam, então? Outro exemplo que eu posso dar para vocês. Olha que interessante. Essa caixão aqui foi encontrado, e aqui traz o nome da família de Simão Cirineu. A inscrição que está nessa caixa aqui, está aqui, ó, Simão e Alexandros, filho de Simão Cirineu. Agora, olha o que a Bíblia diz. Vou ler 3 passagens com vocês. Mateus 27, 32. Mateus 27, 32. Olha o que diz a Bíblia aqui. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Um homem de Cirene chamado Simão. E aqui pertence à família de Simão Cirineu. Só que ali está o caixão do filho dele, que chama-se Alexandre, filho de Simão Cirineu. Agora leiam comigo Marcos capítulo 15, verso 21. Marcos capítulo 15, verso 21. Certo homem de Cirene chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo. O que dá a entender para mim? Simão se converteu. Porque Mateus falou que era um certo homem chamado Simão. O outro fala até o nome do pai e do filho. Ah, você que é fulano, filho de Beltrano e Ciclano? E quando você vai para o apóstolo Paulo, Romanos 16, verso 13, Romanos, último capítulo de Romanos, 16, verso 13, diz aqui, saúda-vos Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que também tem sido uma mãe para mim. Rufus, o filho de Simão Cirineu. Então Simão se converteu. E o que nós temos aqui? O ossuário com o nome de um homem chamado Alexandre, filho de Simão Cirineu. Mais um personagem da Bíblia que nós temos a comprovação histórica a seu respeito. Travou aqui, eu acho que chegou ao último. Eu acho que chegou ao último. Não, tem mais um aqui. Mais um detalhe, e agora com esse aqui eu já quero ir para o final. Os críticos diziam que se Jesus foi realmente crucificado, ele não poderia ser sepultado no sepulcro de José de Arimateia, por uma razão muito simples. Crucificados não teriam direito a um sepultamento digno. Logo, a Bíblia está contando uma mentira. Só que em 1967, perto da Guerra de 6 Dias, encontraram em Givat HaMivtar um ossuário de pedra, um túmulo. E quando viram esse ossuário, estava escrito o nome do dono dos ossos ali dentro. Yohanan ben Hagakol. Até aí nada demais. Era um túmulo do 1º século. E quando abriram, havia a ossada de alguém ali, mas no calcanhar do indivíduo, percebam aqui no cantinho, o que você tem? Um prego. Alguém que foi crucificado e teve o seu corpo sepultado. Então havia exceções à regra. Esses detalhes todos que eu estou levantando para vocês aqui, figura 2 coisas. Letra A. Mostrar para você que a história é verdadeira. Se ao invés de ser cristão, eu fosse budista, eu não estaria preocupado em falar de arqueologia budista. Porque o budista não está preocupado com a história. Quem é hindu não está preocupado se a história de Arjuna e Krishna, do Bhagavad Gita, é real ou não é real. Para eles isso não faz diferença. Na verdade, eu posso até tirar Buda do budismo e o budismo continua existindo. Mas com a igreja cristã é diferente. Eu vou colocar qual a diferença entre o cristianismo e as demais religiões. É que todas as religiões, sem exceção, são sempre uma tentativa humana de alcançar a Deus. Sempre uma tentativa humana de alcançar a Deus. O cristianismo, que vem do judaísmo, é Deus alcançando o homem.
Essa é a diferença. E vou mais além. Ele não somente quer alcançar o homem, mas ele deixou a história dele na poeira desse mundo. E você pode olhar na poeira e você vai ver as pegadas de Deus. Filho, eu estive aqui, é real. Agora tem a segunda coisa que eu queria deixar claro para vocês. Que a história é real é um dado importante, por isso que eu falei quase 1 hora. Mas tem um outro dado mais importante ainda. O que essa história significa para mim? Eu gravei um vídeo há pouco tempo agora no YouTube, e talvez alguns de vocês assistiram esse vídeo. Se alguém assistiu, eu vou pedir licença para contar de novo. Se alguém não assistiu, eu vou contar pela primeira vez. Eu não tenho aqui a imagem, infelizmente eu não coloquei no PowerPoint aqui, mas a imagem de um banheiro romano. E o que eu vou descrever no princípio, talvez vai atrair risadas de alguns. Porque no Brasil, sempre que fala de banheiro, de defecar, de fazer necessidade fisiológica, puxa risada. É cômico, é constrangedor e cômico. Talvez alguém até pensar assim, puxa, Rodrigo, você vem falar numa igreja, falar sobre banheiro. Mas, por favor, fique comigo até o final, que eu vou revelar algo sério para você a respeito do banheiro romano. Mesmo que durante a primeira descrição você tenha vontade de rir. Quando você ia a um banheiro público romano, a primeira coisa que chama a sua atenção é que todos sentam no vaso sanitário juntos um do outro, sem parede no meio. Evidentemente que homens de um lado e mulheres de outro. Mas imagina você sentado usando um vaso sanitário com o seu outro companheiro sentado ali e olhando para você e você para ele. Eu falei que ia puxar a risada de alguns. Desconfortante, né? Desconfortável. E como é que era o papel higiênico? Simples. Enquanto você estava sentado ali no vaso sanitário, batendo papo com o seu amigo, no seu pé passava-se uma canaleta. Eles pensavam em tudo. Quando o banheiro era muito sofisticado, eles deixavam do lado de fora uma pequena orquestra tocando instrumentos para abafar sons de flatulência. Eu sabia que vocês iam rir. E havia alguns escravos que ficavam acendendo incenso para também mascarar o mau cheiro. Ficavam 2 soldados romanos ali, 2 patrícios, e aqui no pé passava uma canaleta d'água. Você pegava uma esponja do mar e pegava um caniço, tipo uma vara de pesca. Pegava um caniço, geralmente de isopo por causa do cheiro, enfiava na esponja do mar, sabe a esponja do mar? E enquanto estava conversando com o colega, ficava passando aquela esponja na água. E aquela esponja, você se limpava. E mais dantesco ainda, aquela mesma esponja ia ser usada por outro. Depois de ter se limpado, você passava a água naquela esponja e colocava num outro vasilhame cheio de vinagre para esterilizar. Ainda bem que você nasceu no século 20 e 21. Agora, irmãos, vocês entenderam? Imaginaram a descrição do que eu falei? Agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. Eu falei que no início podia ser engraçado, mas ia terminar sério. Posso ler? Amém? Amém? Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela e, colocando a esponja na ponta de um caniço de isopo, a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. E com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito.
Entenderam? Preciso explicar? Você já tinha imaginado que os lábios do Senhor receberam como guardanapo papel higiênico sujo tirado de latrina